Ah, esse não, Faro. Ah, hoje não, Faro. Tá cansado de procurar série boa pra assistir? Calma, seu sem serventia, que é pra isso que eu tô aqui. Quem sou eu? Pablo Zorzi, o apresentador mais bonito e humilde do YouTube, vindo até vocês com uma lista de 20, repito, 20 séries de terror e suspense pra vocês assistir. Deixa like, se inscreve no Capivara, me faz um pix de milão e vem que hoje tem. Trama de Fronteira Verde chama a atenção logo de largada e gira em torno do que, à primeira vista, parece ser uma simples investigação policial no meio da floresta amazônica. E se tu aí que tem complexo não gosta de coisa nacional só porque é nacional, calma meu vira-latinha lambedor de bota de gringo, que essa, embora pareça nacional, não é. E a história começa quando uma jovem agente da polícia chamada Helena é mandada pela polícia da capital para uma região de fronteira entre a Colômbia e o Brasil, local onde ela nasceu, para investigar o assassinato de 4 missionárias que aconteceram na floresta. Enfrentando a resistência dos guardas locais contra a autoridade de alguém que veio de fora, a Heleninha vai contar então apenas com a ajuda do policial indígena Reinaldo para cumprir a missão. E chegando ao momento onde a série pende mais pro terror, que é o que nos interessa, conforme a investigação avança, a gente percebe que aquela porra toda não se trata só de alguns assassinatos de mulheres, mas sim uma trama sinistra que envolve o sobrenatural e como ele se manifesta nesse lugar pra lá de sinistro que é o coração da Amazônia. Filmada na Colômbia e também aqui no Brasil, Fronteira Verde é legal porque além de se passar num lugar que, apesar de ser daqui, a gente não conhece muito, ainda consegue tratar de algumas questões reais a respeito da nossa história, como por exemplo uma expedição nazista que estudava recursos e queria implementar bases para propagar as suas convicções aqui na América do Sul nos anos 30. E obviamente não conseguiram, né? Aliás, eu tô recebendo uma informação aqui no ponto de uma ouvinte chamada Rússia que quer enviar uma música especial para sua querida Alemanha. Roda aí, DJ. Você quer brincar na neve? Série francesa O Bosque se passa numa pequena cidade da França. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui, onde uma jovenzinha misteriosamente desaparece, com as forças policiais investigando sem conseguir pista nenhuma, até que outras 2 amigas da mesma guria também desaparecem. Mas calma que piora, afinal a mãe de uma das mocinhas é a policial responsável pelo caso e acaba levando tudo pro lado pessoal. E para complicar ainda mais, a primeira guria sumida é encontrada morta, fazendo com que uma corrida contra o tempo comece. Até porque se matou uma, provavelmente as outras 2 vão pro cepo também. E como se passa numa cidadezinha, é óbvio que por lá tem mais alguns personagens que fazem a trama ficar ainda mais misteriosa, como por exemplo a véia fofoqueira, que só fala merda, os alunos da escola, que parecem saber mais do que dizem saber, um delegado recém-chegado na cidade e até uma professora que ninguém sabe de onde veio e que parece ter uma conexão com o bosque onde as gurias desapareceram. Com só 6 episódios disponíveis na Netflix, quem vier assistir O Bosque pode até dizer que a série é clichê, o que eu até concordo em certo ponto, porém, não pode dizer que ela é ruim, afinal é um clichê bem feito e todo clichê bem feito é legal. Investigações e mistérios acima da média que faz a gente ficar coletando pistas e tentando entender que diabos está acontecendo. O Bosque, anotem aí. Sweet Home é uma adaptação de uma webtoon com o mesmo nome e que certamente vai agradar o público que curte produções coreanas. Contando com um roteiro estimulante, aqui conheceremos o Cha Yun-so, um estudante que acabou de perder a família num trágico acidente de carro. Se mudando após o ocorrido para um prédio chamado de Green Home, imagina a surpresa do rapaz quando do nada os humanos começam a se transformar em monstros bizarros com diversas habilidades, sem que ninguém saiba o motivo. Trancados dentro do prédio observando esse apocalipse pouco usual, os moradores agora precisam lutar juntos para sobreviver aos monstros que estão do lado de fora. Tipo um apocalipse zumbi, só que com monstros estranhos em vez de zumbi, e com o foco sendo no horror e não na sobrevivência dos personagens. E aí que começa toda aquela filosofia de como os seres humanos podem ser piores do que os monstros. Nenhuma novidade, até porque todo mundo sabe que a raça humana não deu certo e que se fosse extinta seria um favor. Trabalhando bem essa comparação humanos versus monstros, Sweet Home até tem um protagonista, embora conte ainda com vários outros núcleos do personagem que deixam o Cha, por vezes, até em segundo plano.
Sentindo-se um inútil por ter perdido a família, a vida do Chá ganha um novo ânimo quando ele descobre ser o único humano capaz de resistir à infecção, adquirindo as habilidades dos monstros sem perder o controle do corpo. Em resumo, ele vira o super-homem. E a nova motivação da vida dele é combater o crime, no caso aqui os monstros. Para quem gosta de dorama, é uma boa pedida. Eu particularmente não gosto, mas isso não vem ao caso. Agora diz aí, o que tu faria se acordasse todo santo dia às 3h33 da manhã tendo alucinações? Eu ia procurar um psiquiatra, porque certeza que eu estaria batendo biela e precisava tomar uns remedinhos. Mas esse sou eu, na série eles fazem diferente. Em A Hora do Diabo, acompanhamos a nossa querida Lucy, uma assistente social que, só pra variar, tem mais problema na vida do que as pessoas que ela tenta ajudar. E o mundo tá mesmo assim hoje em dia, né? Cheio de incompetente fingindo competência em nós que luta. Com enormes problemas familiares e na vida amorosa, todas as noites a Lucy acorda às 13h33 tendo alucinações nada agradáveis, nesse horário que é conhecido como a Hora do Diabo. E se tu não sabe por que essa é a hora do diabo, saiba que eu também não sabia e fui pesquisar. Então aqui vai, abre aspas. Aqueles que conhecem o assunto asseguram que 3h33 tem um simbolismo satânico, pois é metade de 666, o número da besta. A essa teoria soma-se a hora em que Jesus teria morrido na cruz, 3 da tarde, e a idade em que morreu, 33, resultando 3h33, segundo a numerologia, ou seja, uma enorme de uma baboseira. Continuando, para melhorar mais a família, que já não deve ser nada problemática, a Lucy tem um filho de 8 anos, que o tempo todo vê a mãe falando com as paredes, então calcule o caos. E é nesse cenário que a Lucy se surpreende ao descobrir uma possível conexão entre as suas visões e uma série de assassinatos que estão acontecendo na cidade. Disponível na Prime Video e com um final daqueles de tirar o chapéu, A Hora do Diabo se passa em Londres, misturando cenários urbanos e rurais, agradando bastante quem curte essa pegada mais interiorana das coisas. Eu, que moro no meio do mato, achei bom demais, então assiste aí e depois volta pra contar o que achou. E só mais um adendo, aqui tu não vai ficar recebendo informações durante os episódios, de modo que vai ter que ver até o último pra entender o que tá acontecendo. E eu já te aviso, se prepara. O sudoeste de Montana tem uma rica história de mineração, com centenas de milhares de pessoas se mudando para a área no passado, quando o ouro foi descoberto na região. E dentre as tantas cidades que lá se formaram, está Gunslinger Gulch, o local onde se passa Cidade Fantasma Terror em Montana, série de 2022 disponível na Max, que explora os assombros de Gunslinger Gulch, uma cidade fantasma e rancho de hóspedes do século XIX, para onde a Karen e os seus 3 filhos se mudaram. Aliás, pensa num lugar legal para os ranhentos brincar, já que na propriedade tem uma antiga igreja, um bordel sem as garotas marotas, o que só deixa a coisa pior, óbvio, e até uma cadeia. Oferecendo serviços como passeios a cavalo e pacotes de festa de aniversário para ganhar uns trocados, é claro que não demora muito para que a família note que coisas estranhas começaram a acontecer, como vozes, passos em lugares vazios e algumas aparições cabreiras. E conforme a coisa vai piorando, a Karen então resolve contratar o Tim Wood, um paranormal que chega ao local para tentar responder as perguntas sobre as capirotices que acontecem. Curte suspense com uma pegada meio de faroeste? Então fica a dica. Cidade Fantasma, Terror em Montana. Prelúdio de um filme que marcou a história do cinema e indispensável aos apaixonados por clássicos de terror, Bates Motel vai nos mostrar a fundo todos os detalhes da trajetória, personalidade e crimes cometidos pelo Norman Bates, personagem principal de Psicose. E agora eu preciso confessar uma coisa que pode arranhar a minha imagem como amante do terror, mas que eu vou dizer de qualquer jeito porque eu não me importo com a minha imagem. Eu assisti Bates Motel antes de assistir Psicose. Sim, vergonha minha, mas como eu disse, eu não sou cinéfilo, eu sou só um boca aberta que assiste filme e série e diz se achou bom ou não. Então foda-se. Composta por 5 temporadas e 10 episódios cada, Bates Motel proporciona pra gente a chance de entender como era o passado do Norman Bates, os eventos que marcaram a adolescência dele e a profundidade dos problemas mentais que com o tempo dariam um suporte aos assassinatos que ele iria cometer. Além disso, na série a gente também vai conhecer as amizades e os romances do maluquinho, assim como a relação conturbada com o irmão e o relacionamento com a mãe, a dona Norma. Disponível na Globoplay e contando com o Fred Highmore e a Vera Farmiga como protagonistas,
Embora Bates Motel comece mais focado na mãe do Norman, pouco a pouco a trama muda o foco e passa a mostrar a relação entre mãe e filho, e também os crimes que ele cometeu desde a adolescência até a fase adulta. Enfim, se tu aí gosta de Psicose, aqui tá uma indicação que tu não pode perder. Ficção científica misturada com suspense, Cidade dos Mortos mostra pra gente um estranho vírus que está se espalhando com rapidez por toda a Rússia. E só pra constar, a série é russa. Com sintomas que incluem tosse com sangue, olhos brancos e, finalmente, a zumbiofagia. E eu não sei que termo usar aqui, de modo que eu inventei essa palavra, cujo significado seria virar zumbi. A única maneira de escapar desse cenário caótico é fugir das grandes cidades e chegar na província de Arcângel, que fica perto da fronteira com a Finlândia. Um local congelado onde dizem haver um lago e um abrigo seguro. Mas a jornada, obviamente, não é mamãozinho com açúcar, afinal, o país está virado numa desordem, e quando tem desordem, o povo costuma fazer o que faz de melhor, né? Se matar. Com militares e milícias espalhados por toda a parte, obcecados por eliminar os infectados, a devastação causada pelo vírus fez a sociedade literalmente ruir, de modo que ninguém mais respeita as leis, faltam recursos básicos, e quem ainda não se contaminou está disposto a fazer o que for preciso para não se contaminar. Então, se tu aí gosta da temática zumbi, anota aí, Cidade dos Mortos, uma série que até o meu amigo Stephen King assistiu e disse que gostou. Em Typewriter, série de terror indiana de tirar o chapéu, conheceremos a Jenny, uma guria que vivia com o avô, um famoso escritor de histórias de horror no casarão bardês. Conhecido por ter escrito o livro O Fantasma de Sultapur, o nono da Jenny era rico e influente na região e acabou morrendo subitamente de infarto, fato que fez com que a neta acabasse deixando a casa para ir viver em outro lugar. Durante todos aqueles anos que ficou afastada do casarão, a Jenny acabou se afastando também das lendas e mistérios que rodeavam o lugar e a figura do avô. Porém, e nessas histórias de terror sempre tem um porém, né? Ao ter que voltar pro lugar, agora adulta, casada e trazendo 2 filhos na garupa, a Jenny se depara com uma série de assassinatos de pessoas que fizeram parte da sua infância, ao mesmo tempo em que conhece um grupo de crianças que estão empolgadas, junto de um cachorro esperto, a investigar as atividades sobrenaturais que acontecem na mansão. Fofinho? Não. Até porque, embora juntar crianças e um cachorro com fantasmas costume ser fofinho, Typewriter tem umas cenas de violência acima da média, e depois de alguns minutos do primeiro episódio, a coisa já muda de tom, e se antes o sentimento era de que a série era meio infantil, o ambiente vai ficando cada vez mais pesado e sinistro. Então, apesar de os personagens crianças serem parte da trama, a série se passa longe de ser apropriada para esse público. Então tira os baixinhos da sala se for assistir. Considerada por alguns como a série de terror mais perturbadora dos últimos anos, Channel Zero, ou Canal Zero, é uma espécie de American Horror Story, só que sem grife e tão boa quanto. E como tem mais de uma temporada, todas diferentes, eu vou falar da primeira, intitulada Candle Cove. Na história, Mike Painter é um psicólogo infantil que por algum motivo misterioso é atraído de volta à sua cidade natal, Iron Hills, onde ele vai precisar enfrentar alguns demônios do passado. Isso porque, no final dos anos 80, o seu irmão desapareceu sem deixar rastros, depois que ele e diversas outras crianças assistiram a um programa de televisão infantil chamado de Candle Cove, que apresentava fantoches a bordo de um navio pirata. E aí tu pensa, beleza, o que tem a ver uma coisa com a outra? Bem, primeiro que os fantoches do programa eram pra lá de bizarros, e segundo que só as crianças conseguiam ver o programa, já que ele passava num canal que só tinha estática. Parece creepypasta, né? E é pra parecer mesmo, até porque a série é toda baseada nessas lendas urbanas que adoram tirar o sono de muita gente. Criada originalmente pelo canal Sci-Fi, que eu acho que nem tem streaming no Brasil, então se quiserem ver, vão ter que se disfarçar de pirata. Channel Zero é uma série cheia de mistério e angústia, e a primeira temporada tem um final que pouca gente esperava. Então, se tá buscando algo pra assistir num fim de semana, tá aí a dica. Em Alma, série que mistura drama, terror, suspense e elementos sobrenaturais, durante uma viagem escolar, um motorista de ônibus perde o controle depois que uma neblina densa tomou conta da estrada misteriosamente, provocando um acidente que deixa muitos jovens mortos, outros à beira da morte, e alguns poucos sobreviventes. E um desses sobreviventes é a Alma, que até volta para casa com vida, mas sem nenhuma memória de quem é ou do que aconteceu. Acordando depois de um tempo em coma, eis que a Alma então começa a ter flashes do que aconteceu, além de enxergar coisas amedrontadoras ao seu redor. Com o passar dos episódios, nós, juntos com ela,
vamos descobrindo que o acidente foi, na verdade, um acontecimento muito mais sombrio do que só um acidente. E é bem nesse ponto que a série consegue se destacar, no suspense de qual é o real motivo por trás daquilo, algo que prende a atenção do espectador até o fim. Entregando momentos bacanas de suspense e algumas boas reviravoltas, a alma conta ainda com elementos sobrenaturais pra lá de interessantes, que apesar de não serem novidades, se encaixam bem no desenvolver da trama. E sobre os personagens, bons também, cada um deles lutando para superar o trauma, embora nenhum deles esperasse que tudo fosse bem mais sinistro do que eles estavam imaginando. Paquita de Satã, não esquece do like, da inscrição e do meu Pix de milzinho. Aproveita também e segue nós nas redes vizinhas, porque lá tem conteúdo diferente dos daqui e nós postamos todos os dias, creia. Antes de continuar, eu vou deixar no card lá nas telas finais mais desses 2 vídeos com uma penca de filmes de terror pra te ver. Não vai perder. Labirinto Verde, cujo título original é Zone Blanche, que quer dizer Zona Branca, e faz referência ao isolamento onde a trama acontece, conta a história da Lorraine, a chefe de polícia da cidadezinha onde ela nasceu, lugarzinho estranho com gente esquisita que fica no meio do nada, cercado por montanhas, por uma floresta enorme, que é palco de muitos assassinatos, ou seja, cenário perfeito para uma trama de investigação com pegada sobrenatural, nesse caso inspirada na mitologia celta. E eis que as coisas iam razoavelmente bem, até que chega na cidade o procurador Frank Sirianni, um cara que está disposto a descobrir por que a taxa de homicídios dali é 6 vezes maior do que a média nacional. E para isso acaba tendo que investigar também o passado da Lorraine. E é aí que o filho chora e a mãe não vê. Com centenas de quilômetros de florestas cercando a cidade, parece que ninguém ali consegue escapar da maldição, inclusive a própria Lorraine, que foi vítima de um sequestro na noite que fez 18 anos, carregando o trauma até hoje, sem saber quem foi o sequestrador. Com uma história parecendo se repetir nos dias atuais, já que agora ela está investigando o desaparecimento da filha do prefeito em circunstâncias parecidas com as do passado, a pobre coitada vai ter que enfrentar, além do problema, a impaciência da população que tá louca querendo saber se tem ou não um assassino agindo na região. Disponível na Netflix, Labirinto Verde é uma ótima pedida para quem gosta de mitologia e suspense policial, já que aqui as coisas se misturam de maneira bem legal. Eu vi e curti, então já sabe. A história de Evil, Contatos Sobrenaturais, gira em torno da Kristen Bouchard, uma psicóloga que não acredita em porra nenhuma. Me identifico. E que por uma intempérie do destino precisa se unir ao padre em treinamento David e o maluco metido em tecnologia Ben, um trio improvável que se propôs a investigar uma série de eventos inexplicáveis que variam desde supostos milagres até possessões demoníacas, tentando compreender se aquilo tudo se trata de algo sobrenatural ou só terreno mesmo. E a opção correta é a segunda, obviamente, até porque é incrível como depois que inventaram um celular com câmera, os milagres desapareceram, os exorcismos sumiram e os aliens evaporaram. Muito conveniente, né? Fica a dica, minhas paquitas. Voltando ao seriado, abordando essas ocorrências a partir de perspectivas diferentes, representadas aqui pela ciência, a fé e a tecnologia, essa série recebeu até alguns elogios da crítica por sua capacidade de misturar elementos de drama, suspense e horror psicológico, enquanto mantém a gente, os nobres telespectadores, envolvidos na trama. Com reviravoltas inesperadas e narrativa envolvente, Evil, Contatos Sobrenaturais, que pode ser vista na Globoplay, pode até parecer clichê no começo, mas só assiste o primeiro episódio até o fim, que com certeza tu vai querer ver o resto. Baseada num romance polonês que eu não vou nem tentar pronunciar o título para não virar meme, a série belga Noite Adentro tem início nos mostrando o aeroporto de Bruxelas, quando um avião que estava pronto para levantar voo é invadido por um soldado italiano que diz que o avião precisa voar na direção oposta ao nascer do sol, ou seja, para oeste. Afinal, segundo ele, o apocalipse chegou na Terra e tudo que os raios solares tocam morrem. Louco? Louco. Ou não. Pensando que aquela porra é um ataque terrorista, o pessoal obedece, sempre naquele clima de tensão que alguma coisa vai dar errado. Afinal, esses caras aí que sequestram um avião, né, sabe? Tudo meio maluquinho. Mas calma que piora. Conseguindo acesso à internet em determinado momento do voo, eis que os passageiros descobrem que o cara estava dizendo a verdade e que o sol está matando tudo que é exposto a ele, criando assim uma onda de desespero generalizado. Com a primeira temporada se passando dentro do avião e a segunda dentro de um bunker militar soviético, Noite Adentro é aquele tipo de série tensa com problemas, tendo que ser resolvido a todo momento e com pessoas de origens diferentes, fazendo o que pessoas de origens diferentes fazem de melhor.
Briga. Rápida, tensa e bem feitinha, tá aí uma indicação que vale o play se tu estiver procurando algo fora da caixa. Baseado no livro mexicano El Diablo Me Obligó, Diablero traz pra gente um mundo onde os anjos desistiram da humanidade e os demônios andam tranquilamente entre nós. E é nesse cenário que acompanhamos a jornada de um diablero, ou seja, um homem que tem a capacidade de lidar com os demônios, expulsá-los, evocá-los e até prendê-los. E é isso aí mesmo, o cara é tipo um domador de demônios, um profissional na área, do mesmo jeito que um encanador ou um eletricista. E o que eu tô querendo te explicar aqui é que nesse mundo onde a série se passa, ser um diableiro é uma profissão normal como qualquer outra. Nesse contexto, a gente vai conhecer o Elvis, um diableiro que deve uns trocos para um traficante de demônios e que, para quitar a dívida, caça demônios por aí, prendendo eles e repassando pro tal traficante. Vivendo num mundo onde o sobrenatural virou um comércio, é claro que quando surge uma oportunidade de faturar mais, o Elvis não deixa passar a chance de ajudar um padre a procurar uma criança perdida. E o que começa como uma missão logo se transforma numa aventura perigosa e até divertida na vida desses dois personagens. Com cenas de ação e terror que com certeza vão agradar a parte menos chata do público, Diableiro surge aí como uma boa opção para quem gosta de tramas que misturam esses dois gêneros citados, acrescidos ainda com pitadas de humor. É legalzinho. Em Mistério no Mar, seremos levados ao Mar do Norte, onde a plataforma petrolífera Kinloch Bravo já teve dias melhores, embora continue em pleno funcionamento, sempre sob a gerência do Sr. Magnus, que como um bom chefe, preza pela segurança dos funcionários acima de tudo. Contudo, após uma misteriosa névoa se espalhar, uma série de blackouts acaba cortando a comunicação com o mundo exterior. E não fosse essa uma situação ruim o bastante, o que a pionada ainda está prestes a descobrir é que a plataforma vai ser desativada muito em breve, causando a demissão em massa de quem dedicou a vida a extrair combustível. Continuando o serviço e cavando cada vez mais fundo enquanto a notícia da demissão se espalha, outra coisa que os funcionários não sabiam é que nas profundezas sombrias do oceano algo antigo desperta, uma força sobrenatural que assume o controle da plataforma e coloca os trabalhadores à beira da loucura. E à medida em que eles se esforçam para descobrir o que é essa força maligna, laços de amizade são quebrados, alianças são formadas e falhas gerenciais são expostas. Disponível na Prime Video, Mistério do Mar tem um ótimo elenco e momentos de tensão que fazem a gente ficar roendo as unhas, além de ter sido muito bem produzida e de ter uma história que realmente chama a atenção. Eu, quando vi a sinopse, já me interessei e devo dizer que o troço é legal mesmo. A história de Les Revenants é repleta de mistério e se passa nas montanhas de uma pequena vila francesa que foi castigada por duas tragédias. Uma delas, décadas atrás, quando uma barragem próxima se rompeu, causando inundações e diversas mortes de moradores. E também um acidente mais recente, 4 anos atrás, com um ônibus escolar que culminou na morte de uma porção de crianças. Tendo sido construído um memorial para as vítimas, é ali que os pais das crianças se encontram toda semana para aliviar a dor, sem saber que um belo dia, depois da reunião, quando todos voltassem para casa, iam encontrar as crianças que morreram teoricamente vivas. Afetando a vida na vilinha e trazendo questionamentos do motivo que fez as crianças voltarem, as coisas ficam ainda mais estranhas quando uma mulher do nada passa a ter a habilidade de prever o futuro, dando a entender que tem algo de muito errado acontecendo. A série então nos mostra o dia a dia da vila, enquanto a gente espera para descobrir o que diabos causou aquilo tudo e qual a grande merda que tá por vir. Produção disponível na Disney Plus, O Paciente é um thriller psicológico cuja trama acompanha o terapeuta Alan Strauss, que é feito prisioneiro por um dos seus pacientes, o Sam Fortner, que se revela um serial killer e que faz um pedido terapêutico incomum ao Alan, ajudá-lo a conter os seus impulsos homicidas. Para sobreviver ao cativeiro, o Alan precisa então desvendar a mente do Sam e impedir que ele cometa outro assassinato, ao mesmo tempo em que examina o seu próprio passado e enfrenta os seus problemas reprimidos, como a recente morte da esposa e o doloroso afastamento do filho. Isolado do mundo, o terapeuta descobre ainda não só a profundidade da compulsão do paciente que é maluco, mas também o quanto ele mesmo precisa trabalhar para consertar o problema criado na própria família. Com o tempo se esgotando, o pobre Alan agora luta com todas as forças para deter o Sam antes de se tornar cúmplice dos assassinatos, ou pior,
se tornar uma vítima. Com o Steve Carell interpretando o Alan, o paciente é um intenso jogo psicológico que explora a complexidade das relações entre os humanos, os segredos sombrios que todos nós temos guardados em algum lugar e a luta desesperada pela redenção e sobrevivência, tudo isso em 10 episódios de meia horinha cada, o que facilita o nosso trabalho de maratonar num fim de semana. Diário de Horrores é uma série antológica, ou seja, ela traz histórias distintas entre si, abordando em cada episódio diferentes temas que já foram vistos no cinema e na televisão em diversas ocasiões. Sempre voltada ao universo do terror, óbvio. Conectados pela presença de uma figura mascarada chamada de O Curioso, que aparece em toda a trama, os episódios têm um pouco mais de 20 minutos cada, seguem uma estrutura padrão e até meio acelerada na coisa, sem muito aprofundamento, querendo contar a história de um jeito breve, sem firula. Voltada ao público mais aborrecente, Diário de Horrores mostra pra gente temas batidos na sociedade e o público-alvo da série, aborrecentes, como eu já disse, vão encontrar diversos elementos do cotidiano, como o cyberbullying e o bullying, além do vício e dependência da tecnologia, que são alguns dos pontos trabalhados pelos roteiristas. E é incrível como o vício em tecnologia é sempre atribuído aos jovens, fato que nem sempre procede, até porque eu conheço uns velhos aí que estavam tão viciados em WhatsApp que acabaram até presos por terem cagado dentro do Congresso Nacional. Quem nunca, né? Quem nunca estava de boa em algum lugar e pensou, sabe o que? Vou cagar aqui mesmo. Coisas que só o Brasil faz por você. Com histórias carregadas por um terror voltado mais pro psicológico, caso tu venha assistir Diário de Horrores, e agora que eu falei o nome da série, eu de novo lembrei da véia cagando na mesa do Congresso. Não espere por sustos, jumpscares ou todos aqueles clichês de filmes de terror, porque aqui o negócio é mais parecido com Black Mirror mesmo. Baseada em livro do Stephen King, meu querido amigo, em Saco de Ossos seremos apresentados ao Mike, personagem interpretado pelo Pierce Brosnan, que é um autor best-seller que está sofrendo um bloqueio criativo depois da morte da esposa grávida. E aqui um adendo, que o Mike não sabia que ela estava grávida, só ficou sabendo depois. Trágico, sim, mas calma que agora a coisa fica mais boa, afinal o Mike é estéril, de modo que a primeira opção é acreditar que ele estava sendo chifrado e que as visitas frequentes da esposa à cabana no lago nos meses anteriores à morte, de repente se tornaram menos inocentes do que pareciam. Quem nunca, né? Quem nunca deu uma furunfiada numa cabaninha no lago? Eu nunca. Mas pra mim isso tá perto de acontecer, só falta a cabana e alguém que queira. Zoeira. Ou não. E é nessa avalanche de chifres que o Mike se entrega nos braços da pinga, até que seu agente pede outro livro e, aproveitando a chance, o Mike decide então visitar a cabana do lago, na esperança de terminar o livro e de talvez descobrir por que sua esposa escondeu a gravidez. Uma vez na cabana, as noites do coitado passam a ser assombradas por pesadelos bizarros e a visita de fantasmas que acabam por arrastar o bicho a desvendar um mistério guardado há décadas que conecta o desaparecimento de uma cantora de blues com uma sequência de afogamentos de crianças pelos próprios pais. Thriller psicológico que mistura elementos sobrenaturais e de suspense, Saco de Ossos tem só 2 episódios e conta ainda com a Melissa George no elenco, proporcionando a quem está assistindo uma narrativa cheia de reviravoltas, mistério e segredos sombrios que só o Stephen King consegue proporcionar. Baita opção. Série que passava no SBT e que por muitas vezes me tirou o sono quando eu era criança, Night Visions, ou Visões Noturnas, pra ti que não fala inglês, é uma antologia que incorpora elementos de horror psicológico, sobrenatural, terror, gore e até ficção científica. Com cada episódio contando 2 histórias diferentes, sempre apresentadas pelo músico e ator Henry Rollins, cuja voz faz a gente ficar tenso só de ouvir. Visões Noturnas, assim como todas as séries antológicas, tem episódios bons e ruins, e embora eu tenha quase certeza que não vi todos quando passava no SBT, com certeza todos os que eu vi me fizeram dormir de luz acesa. Provavelmente porque eu era criança, provavelmente, mas mesmo assim eu ainda lembro bem das cenas de mistério e terror. E enquanto o editor mostra mais umas cenas de como era a série, eu admito que talvez seja até saudosismo eu estar indicando ela aqui na lista de hoje. Ainda mais sabendo que ela não está disponível em streaming nenhum, mas é que de fato ela foi uma das poucas séries que me fez sentir medo na vida. Fora isso, se tu vier a garimpar ela nos 7 mares da internet e vier assistir, vai perceber que tem muito ator consagrado que participou dos episódios, de modo que devia ser coisa boa lá na época. Assiste aí e depois volta pra contar se é boa ou não. Eu sou Pablo Zorzi, confere as outras indicações de filmes que eu preparei aqui dos lados. Fui!